O Worms já ouviu falar? Worms? Alguém já ouviu falar? Worms, tá? Então, o Worms é baseado em tudo. Um joga, depois outro joga. Esse jogo aqui, alguém já falar em XCOM, um jogo antigo de DOS. XCOM, tinha XCOM Apocalipse, XCOM... Tinha uma opção, esse jogo é um clássico. Ele não tinha seleção 3D, foi bem história do Private, não tinha a seleção 3D, mas agora eles refizeram o jogo, não igualzinho, tá? Botaram das missões, das armas. Mas ele tem a seleção 3D, você consegue girar esse cenário, tá? Você precisa de uma estratégia para poder vencer. Vocês são humanos, tem que usar eles invadem uma cidade, se as cidades existem de verdade no planeta, você tem que ir para uma cidade e tentar acabar com eles sem matar os civis. Tem que ter um civil. Tem que ter um lado. E esse aqui é Sport 3D. Alguém já lembra do Monkey, do K-Basic? Esse aqui é parecido com o que é 3D. É também baseado em tudo, tem que botar o ângulo para poder acertar a base do outro. Você joga um míssil lá. Então, todos os jogos que eu falando aqui são software livre, tá? Vocês podem baixar, tem para Windows, para Linux e para Mac. Esses são estratégia em tempo real. Igual ao Warcraft que eu falei. Tá? Esse aqui é o Dark Vault, é muito legal, porque ele é igual ao Warcraft 2, ele só dá azul, ele não gira a tela, tá? Ele não tem suporte 3D. Mas ele foi feito usando massinha. Eles iam pegando a massinha, desenhava e tirava a foto. E aí foram fazendo jogo de massinha. Que massa. Dá pra dar zoom. Esse aqui não, esse aqui é legal. Esse aqui é o Glast. Ele parece Age of Empires. Tem um suporte 3D. Esse aqui é legal. É muito legal esse aqui. Muito legal. Esse aqui é legal também. Só que esse aqui dá pra jogar online, esse aqui não dá. Esse aqui ainda não fizeram o modo online dele. Não fizeram o modo online dele. Gente, tem muito mais jogo, tá? Eu só peguei aleatoriamente exemplos dos jogos nas categorias, mas tem muito mais jogos que esses dois aí que eu estou mostrando de cada categoria, tá? Estou mostrando 5 ou 6 de cada categoria, mas não deu para eu pegar. Tem os RPGs clássicos, que são RPG clássicos do Zelda e Final Fantasy. Eu ganhei para Final Fantasy 1. Tá? Eu ganhei para Final Fantasy 1 em 1989. O meu primo trouxe os Estados Unidos para mim e fiquei louco. Tá? Ele era muito parecido com esse jogo. Esse aqui lembra um pouquinho mais Zelda. Tem vários outros, tá, gente? Eu peguei só os que eu conhecia, já tinha jogado um pouquinho, para poder falar deles. Os MM não é RPG. Esses jogos são RPG, só que são jogados por centenas de pessoas ao mesmo tempo no servidor, tá? Você pega um cliente, joga, se conecta no servidor e joga com várias pessoas ao mesmo tempo. Lá dentro tem um mundo, tem lugar para comprar armas, tipo lá mesmo. Oi? Tipo o outro não tem o mesmo gráfico. Esse aqui parece muito aquele Ragnarok. Esse aqui parece bastante. Eu já ajudei a traduzir um pedaço desse aqui também. Então vocês podem ajudar a assessor dele mais. Uma parte do que a gente ajudou. Esse aqui, bem bonito. Ele é baseado nas regras do Dungeons & Dragons. Ele é baseado nas regras do Dungeons & Dragons. Ele é também. Esses jogos só jogam online, tá? Se não tiver uma conexão, se tiver discado, tiver a fim de gastar dinheiro com o telefone, mas não dá pra jogar. Não dá pra jogar sem internet. Esses são os roguelike. O que é roguelike? Roguelike é tipo. Esse aqui também é tipo Diablo. Diablo vocês conhecem, né? Você tem aquela visão isométrica. E aí você vai jogando. Esse aqui é totalmente 3D, você gira e tal. Os dois 3D. Só que esse aqui não tem suporte online. E esse de cada pessoa você tem? Oi? Esse de cada pessoa online? Dá pra jogar online. Tem o seu, acho que tem o seu. Esse é muito legal. Você joga com o mouse, né? Você vai ver um bichinho com o mouse. E você gira na tela. É bem legal. Ele é um pouquinho mais pesado, mas é muito legal. Gente, agora eu vou falar um pouquinho de emulação. Todo mundo sabe o que é emulação? Sabe o que é emulador? Alguém não sabe o que é emulador? Emulador é quando você vai fazer o computador agir como se fosse um videogame. Tá? Você vai fazer o computador falar o jogo como se fosse um videogame. E aí você joga os jogos daquele videogame que você está emulando. No software livre você tem emulador para quase todas as plataformas. Tá?
As plataformas de software livre não tem emulador são as que não funcionam no Windows. Que é para Xbox, para Nintendo DS, elas funcionam muito precariamente. Então essas ainda não tem software livre. PlayStation tem. Eu não botei aqui, mas tem o EXP, EPX, alguma coisa assim. Eu não esqueci de botar aqui, mas no PlayStation também tem. Eu botei só os que eu lembrei, mas tem para todos. Tá? Uma coisa que tem que ter em mente é que para não ter que usar o emulador, você tem que ter o jogo original. Você tem que ter o cartucho. É ilegal. Tá? Mas se você tiver o cartucho, você pode jogar. Tem muitos sites que eu procurei vendo falando que não podia jogar de jeito nenhum. Mentira. Se você tiver o cartucho, você tem direito de jogar. Você pode jogar o jogo. Tá? Se você tiver o cartucho. Eu, por exemplo, eu tinha trazido, só que eu esqueci lá na outra sala, eu tenho os cartuchos do Super Mario World, do Super Nintendo. Eu tenho essa ROM lá no meu notebook, porque eu tenho direito dessa ROM. Tá? A ROM não é livre. Só que se você olhar a ROM como se fosse hardware, na verdade ela é uma imagem do hardware, uma imagem daquele cartucho. Tá? Na verdade, você enfiasse o cartucho no notebook e jogasse, usando a ROM. Tá? O cartucho do Paraguai. Eu não sei, tem que ver se Ele falou que é ilegal. Você acha que alguém vai entrar na sua casa e conferir seu cartucho? Não, claro que não. Ainda mais esses jogos que são muito. Eu acho que a Atari já é abandono. Ou seja, você não precisa mais ter cartucho. Eu vou ajudar, que eu tenho uns 40 cartuchos lá em casa, não precisa. Mas eu mais tenho cartucho. Tem um pacote de 4 mega, tem todos os jogos da Atari. Você já sabe. O ZSNES é excelente emulador de Mega Drive que eu generei. Só uma dica, no Windows, é muito ruim a emulação. Toda vez que eu tentei usar no Windows emulador, o emulador consome muito rápido. Qual é o hardware que você está usando? meu hardware fica quente, é 1.8 com 700 Dependendo qual emulador você está usando. Aqueles Zelés, ele não prestou, por exemplo, no Windows, o equivalente do Windows para Super Nintendo. Eu não consegui para Super Nintendo que prestasse, funcionasse bem. O ZSNES não funcionou. Funcionou no Windows, eu não consegui. Esquisito, o funciona. Pois é, eu lembro que eu jogava o SNES no AMD 2300. Ficava meio lento, mas funcionava. Fica lento. Fica lento. No meu amigo fica lento, não fica legal. A minha pergunta é se no Linux funciona melhor do que no Windows. Cara, eu uso você no Windows, mas no Linux funciona direitinho. Você depois até usa o modificador lá, o Visual Boy Advance Express, para Game Boy Advance e Game Boy, ele roda tudo, tá? O Game Boy Advance é diferente do Game Boy. E o Game Boy Color, ele roda tudo. Você coloca a ROM lá e joga tudo. O legal do Generate dos SNES, eles têm um módulo de network. Você consegue jogar 2 players pela internet. Então, lembra que tinha o Super Tux Kart? Tem o Super Mario Kart também. E aí, você consegue jogar de 2 pela internet. Você consegue jogar de 2 pela internet. Tem coisa tipo Resident Evil? Oi? Tem coisa tipo Resident Evil? Tem jogo tipo Resident Evil? Tipo PlayStation. Emulador de PlayStation. Tem um emulador de PlayStation que é software livre, que eu não botei aqui, tá? Acho que é EPX, né? Não é EPX, é PSX alguma coisa. Eu esqueci o nome, mas tem. Que inclusive eu acho que é o mesmo de Windows, que é o melhor que tem, né? É EPX. EPX. Pois é o mesmo de Windows. E roda muito bem. Alguém já falou Mac? Mac é antigo. É um emulador de Master System. Ele roda aquele guia também, que é o Master System portátil. E o Stella é o de Atari. Gente, eu vou acabar cedo, parece, só vou mostrar mesmo para vocês. Vou voltar depois vocês